Olá, boa tarde, muito obrigado por terem vindo aqui a mais uma sessão da Storytelling Academy. Hoje uma sessão muito especial, como são todas, porque todos os nossos convidados são especiais. O de hoje é um bocadinho mais especial, porque ele já é a segunda vez que cá vem. Ele teve no primeiro ano do evento, da Storytelling Academy, teve há quase 10 anos, sendo que a conversa de hoje não é para fazer o review de toda aquela conversa que não foi gravada, porque naquela época a gente não gravava as conversas, a gente tinha mania de conversar de uma maneira mais íntima e sem testemunhas oculares para todo sempre, mas agora tem a vantagem, gravado está, fica nas redes sociais, fica no YouTube e assim podemos sempre retornar quando for necessário. Mas a gente não vai fazer todo o rescaldo da longuíssima e profícua carreira do Alexandre, mas vamos só falar um bocadinho do início e depois vamos falar um bocado mais do que aconteceu, entretanto, nesses 10 anos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Edson. Prazer fazer mais uma vez esse papo com você aqui. Já estava com saudades. Obrigado por ter aceitado e ter a generosidade de separar um tempinho do seu dia. Que agora o Alexandre, além de criativo, voltou a ser empresário. Já é a segunda agência que ele toca, certo? Não errei o número, pois não? Não, não, acertou. Na verdade, é a mesma agência. A Peralta foi fundada em 2007 e teve um hiato aí de um período em que eu me afastei para fazer outras coisas e acabei me envolvendo também muito com a marca do Itaú, exclusivamente trabalhando para o Itaú, e retomei a Peralta em maio de 2024. Então, fiz um relançamento aí, coisa de pouco menos de 2 anos. E como é que tem sido voltar a ser empresário? Cara, eu gosto muito da atividade de empresário. Evidentemente, ela traz os benefícios e um monte de desafios lá. Mas eu acho que no momento de carreira que eu estou é, enfim, com a ambição que eu tenho de futuro, é o lugar certo para eu estar. Dentro do meu próprio negócio, dirigindo a minha própria agência. Então, eu te diria, respondendo de uma maneira muito simples, estou muito feliz. Que bom. Então, queremos estar felizes primeiro, né? Depois, Sim. depois podemos estar ricos, mas primeiro estamos felizes. E uma coisa depende da outra, É, né? Quer dizer, ajuda bastante. ajuda. Ser feliz ajuda a encontrar riqueza, ser rico também ajuda a encontrar felicidade. Isso que dinheiro não traz felicidade é algo que não está comprovado pela ciência. Mas enfim, Totalmente. buscando só um bocadinho lá atrás, né, o Alexandre, ele é redator de origem, né? Ele não só é redator de origem, como um dos melhores redatores do Brasil. E reconhecido não por mim, e também por mim, mas não só por mim, mas por muitos dos seus pares do mercado. É, aí tem aquela pequena nossa história pessoal, né, Alexandre, que como o pessoal que não estava aqui não sabe, eu conheci o Alexandre quando ele tinha cabelo, e eu era magro, ou seja, foi há bastante tempo atrás. Ele era um jovem júnior que estava fazendo um estágio, estava como júnior na Talent, né? Né? Isso foi em que Sim, sim, ano? Em que na ano? Talent. Para você talvez seja mais claro, que ano foi isso, Alexandre? Eu acho que foi em 93, É, 94, por aí, por algo aí, assim. por aí. É, E depois ele, apesar de ser muito jovem, mostrou a pasta, eu gostei da pasta dele e quase pensei em trazer ele para Portugal, só que eu não quis trazer porque ele era muito novinho. Eu até virei para ele, chamei para almoçar assim: você não tem idade para sair, eu não posso te levar para lá, porque senão vai ficar estranho. Parece que eu estou levando menores de idade para outro país. E ele lá ficou, até foi atestando uma agência que eu adoraria trabalhar, e a carreira dele deslanchou, e foi um grande sucesso. E, inclusive, começando já a entrar aqui na novidade, né, da sessão de hoje, né, Mix, não é que não trabalhe bem, não tenha feito títulos memoráveis para a imprensa e para outdoor, mas você ficou muito marcado por escrever para televisão. Não é impressão minha, pois não? não, você tem razão. A Talent foi a minha primeira escola profissional.
E era uma agência que ela era muito voltada para televisão mesmo. Tinha uma coisa do planejamento que era muito forte do Júlio Ribeiro, mas além da característica de ter um planejamento muito forte, a Talent tinha a característica de fazer bons comerciais, bons filmes. Então, eu cresci ali trabalhando com bons roteiristas, bons redatores. Eu tive a escola do Mauro Pérez, que era o diretor de criação na época, do Marcelo Aragão, que era o redator na Talent na época. Depois chegou o Eugênio Morhalen também. Então, eu brinco que eu trabalhava num writer's room ali. A gente escrevia roteiro o dia inteiro, se divertia, dava risada, e então aquilo fez parte da minha formação. Eu me interessei muito cedo também por roteiro, não só roteiro de publicidade, mas eu li muito roteiro de cinema, roteiro de série, fui um pouco autodidata mesmo, de assistir e ler depois o que eu assisti. Então, é uma verdade, eu acabei me especializando, acabei fazendo esse trabalho de televisão, e que hoje não é mais só televisão, né? Hoje tudo é vídeo. Eu me tornei bastante especialista e interessado no ato de escrever roteiro mesmo. Então, acabei ficando marcado na minha carreira por isso. Eu gosto de fazer filmes, gosto de escrever filmes. E hoje, evidentemente, a propaganda ela é muito maior do que isso, né? Ela tem diversas outras frentes, digitais, etc. Mas, se você for analisar friamente, o vídeo continua tendo uma participação fundamental na comunicação. Então, continuo, sigo escrevendo roteiros. Aí perguntando se faz diferente ou faz diferença e como é que é essa diferença se ela existe. É verdade que sempre existiu o vídeo, né? Ou seja, pelo menos da nossa geração já estava lá, né? Nós somos de uma geração, eu sou um bocadinho mais velho que você, mas quando eu cheguei a televisão já existia enquanto meio principal, e no caso do Brasil especificamente, já tinha a TV Globo, um grande farol de ficção, de como é que se faz, como é que se escreve ficção para a TV. Entretanto, hoje, a atenção das pessoas não é mais a mesma. E elas não ligam mais para o vídeo no sentido de como era na nossa formação, né, que parava em frente para prestar atenção. Hoje em dia, o consumidor, ou as pessoas, né, são cada vez mais hedonistas. No fundo, assim, mostra-me, eu te dou 3 segundos, quase 2 segundos e passa adiante. Tem sido diferente escrever para esse meio agora nos últimos anos? Sim, eu acho que os novos meios trouxeram novos formatos, né? Quando você assiste alguns filmes no TikTok, são completamente diferentes dos filmes que a gente sempre fez, né? Então tem diversos formatos novos e diferentes para se explorar. Mas eu sigo acreditando que a ideia ela ainda é a coisa mais poderosa, qualquer que seja o formato que você use para fazer o vídeo. Então, dentro disso, eu pessoalmente eu me preocupo muito pouco com o formato quando eu estou criando e muito mais com a ideia. Eu recentemente criei filmes para um cliente que foram filmes que veicularam só em internet, não foram para televisão. Poderiam ser filmes de televisão, mas funcionaram muito bem no Era digital alguns daqueles que você mandou também. para mim hoje? Um deles, por exemplo, é o filme de Supra, do papel higiênico. Ok, podemos Ele ver é então, se calhar, e aí fica mais fácil podemos. comentar. Mas antes você tem que fazer um enquadramento, né? Que assim, metade dessa gente que está cá não estava no Ah, Brasil, sim, ou sim. seja, são portugueses ou são de outros lugares, Sim, ou sim. ou estão tanto tempo fora que talvez até geracionalmente não perceba. Eu percebi claramente, óbvio, né? Mas primeiro explico o que que é e eu mostro então os filmes. Esse case é um case interessante pelo seguinte: foi nessa retomada da Peralta, no relançamento, um dos primeiros clientes que nós conquistamos foi a Bracel. A Bracel é uma empresa gigante de papéis e celulose, e ela deu o primeiro job para a Peralta, que foi o seguinte: olha, no Brasil,
O mercado, o segmento de papéis higiênicos premium é liderado por uma única marca, que é Neve. E nós estamos lançando papel higiênico para competir com essa marca, com Neve. O nosso papel é desconhecido, ninguém conhece o nome, acabamos de criar o nome, acabamos de criar o produto, precisamos fazer marketing para ele. E o desafio da agência é como eu faço as pessoas perceberem rapidamente que Supra é o nome do papel novo, é uma opção a neve. É só isso que a gente precisa. Neve corre sozinha. E aí vem essa ideia que o Edson vai mostrar, que acabou indo bem em cima do briefing deles. E só para fazer já a pontezinha, né, existe toda uma campanha há décadas do papel higiênico neve e que muda alguma coisa, mas é a mesma ideia criativa assim, há 40 anos, há 50 anos, que é basicamente alguém que está na casa de banho e falta o papel higiênico e grita por Alfredo, que é o mordomo, porque é uma casa de mordomo, é uma coisa que não tem lógica nenhuma do Brasil, né? Mas é uma casa que tem um mordomo chamado Alfredo. E esse Alfredo, essa pessoa grita, Alfredo! E aí ele vem e leva o neve numa bandeja. Por incrível que pareça, tudo isso faz imenso sentido no Brasil. Sabe-se lá por quê, né? Mas é um pouco em cima desses ícones que a campanha foi feita, certo? Correto. Deixa eu só compartilhar aqui. Compartilhar com som. Ok. E vocês estão vendo o meu ecrã, certo? Perfeito. Perfeito. Então, é esse, né? O primeiro da série, né? Esse. Já agora, ó, esse, vamos ver, peraí. Então, Gostei. Eu achei interessante, porque ele tem umas capsulazinhas assim de ar, sabe? Ele tem essa tecnologia touch. Eu achei ele muito suave. Bem resistente. Assim, uma espécie de acolchoado. Ele é muito macio. Nossa, ele é muito macio mesmo. Muito macio. Ele é realmente macio. Chegou o Supra. Até os Neves preferem. Supra. Superem cuidado. sendo que o meu nome é Exxon das Neves, tá? Imagina a minha infância, como não era fácil na quinta série. Sempre que acabava o papel higiênico, eu gritava, chamo Neves. Era a minha vida. E o segundo filme da campanha é esse aqui, que é Os Alfredo. Alfredos, né? É, Papel diferente. Tem cápsulas de ar, né? É bem macio. O sistema AirTouch. Resistente, né? Isso passa segurança. Eu gostei. Bem superior. Não existe produto melhor. Eu nunca vi igual. Chegou o Supra. Até os Alfredos preferem. Supra. Superem cuidado. Isso está no ar agora, certo? esse já saiu do ar, mas foi a campanha do ano passado deles, lançou o Supra como eles queriam, posicionou rapidamente como um concorrente à Neve, é, deu resultado, ele já tem hoje em São Paulo, acho que cerca de 14% de market share. No Nordeste é maior, no Nordeste eles já têm acho que mais de 30%. Então, cumpriu a sua missão, deu até um conar, porque o concorrente sentiu o golpe, reclamou, mas missão cumprida. Então, assim, voltando ao nosso tema inicial, né? É um filme num formato simples, clássico, de propaganda, e que circulou com sucesso nos meios digitais. Então, particularmente, eu acho que porque tem uma ideia por trás, né? Acho que essa é a parte que É não uma perdeu. ideia, mas é uma ideia que já é também memegráfica, né? Ou seja, ela vem e você trabalha em cima de um imaginário que já existe, traz essa piada nova, né? E isso faz com que talvez as pessoas queiram até partilhar, né? Porque Ah, interfere na cultura delas, né? Isso é muito do ambiente digital, certo? correto. Sim.
É o que antes, como você bem colocou, que antes nós tínhamos, né, na televisão, as pessoas paravam para ver os comerciais e tudo mais. E hoje essa atenção, ela evidentemente está mais no digital. Então, seja qualquer formato que você utilize, se tiver uma boa ideia, uma ideia forte por trás, as pessoas tendem a prestar atenção. Aí eu quero partilhar aqui um filme seu que assim, dois trabalhos que você mandou, eu tenho eu gosto, mas gosto especificamente, eu gosto por motivos próprios. Esse primeiro tem tudo a ver com isso de parar, o chamado stopping power, que é um pouco que desde isso o que eu disse antes, né, que eu falo assim, hoje em dia as pessoas não param na frente da televisão para ver um comercial, para ver um anúncio. É verdade, a não ser que você consiga criar a exceção. E esse filme tem esse stopping power, na minha opinião, de um jeito muito, 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 muito bem conseguido, que é esse aqui. Não espere que eu repita tudo que já foi dito esse ano. Eu não olho para o passado. Eu existo para o futuro. Me chamo Esperança. Eu sei, tem horas em que você quase me perde, mas sempre que isso acontece, nós terminamos juntos de novo. A esperança não existe sem você e você não existe sem ela. E é por isso que esse filme termina não com uma marca, mas com um convite. Acredite em 2021. Acredite. Então, Alexandre, como é que foi fazer esse filme em plena fim de pandemia ou por meio de pandemia? Nesse 2020 a gente estava ainda isolados, né? Acho eu. A gente estava isolado. Foi difícil porque o Itaú sempre teve o hábito de fazer comerciais no final do ano que fossem cartões de Natal para as pessoas, né? Que tivessem uma mensagem, que as pessoas pudessem compartilhar. Mas naquele momento a gente tinha tido um ano inteiro de lockdown, a gente estava no meio da pandemia e sem perspectiva nenhuma para o ano seguinte. Não se sabia se aquilo ia acabar, se ia continuar, se ia piorar. Então, o que se diz num momento desse, né? Qual é o cartão de Natal que você pode escrever para as pessoas com tanta incerteza, né? Não dá para falar que está tudo bem, não dá para falar que tudo vai ficar bem, mas dá para falar acredite, né? Dá para falar, dá para ser um sopro de otimismo e de esperança. E o Itaú já tinha usado a voz da Fernanda Montenegro em algum comercial, em algum momento da história deles. É, Foi quando eu escrevi um texto sobre a esperança na primeira pessoa dela, né? E, e um texto que eu fiquei lapidando por muitos dias, assim. Ele saiu relativamente rápido, mas eu tive o privilégio de poder ter o tempo de olhar para ele, de deixar ele secar, voltar, mexer linha por linha, experimentar e tudo mais. E acho que encontrei ali uma mensagem que se enquadrava naquele momento, que não era prometer nada, não dava para fazer nenhum oba-oba, todo mundo estava em casa e não sabia se ia sair, mas dava para falar uma coisa de um sentimento muito forte, particular ali. Na voz da esperança, eu acho que eu consegui trazer frases ali que mexeram com as pessoas e, obviamente, o fato de trazer a Fernanda Montenegro para
personificar a esperança, né? Dessa maneira, numa praia, 98 anos, sei lá, 97 anos, né? Sei lá, por aí, quatro, 95, pelo menos, acho. 94, para aí. Até E, quase e- 100, na verdade, né? exato, numa praia, né? Vazia, com esse stopping power de imagem e tudo mais, isso eu acho que sensibilizou as pessoas. Então, é um dos filmes que eu mais me orgulho de ter feito, porque eu comecei a receber pelo WhatsApp de amigos. Então, um amigo mandou para mim pelo WhatsApp, daí eu falei, cara, esse filme, sabia que esse filme fui eu que fiz? Ele falou, não acredito. Sim, fui eu que fiz. Ele falou, pô, mas eu já recebi de três pessoas diferentes isso. E não parava de chegar. Então, as pessoas começaram a mandar como cartão de Natal mesmo. Então, acho que o texto capturou um sentimento É assim, coletivo. Alexandre, eu nunca publico nada de publicidade praticamente nas redes sociais, tipo Facebook. Quando eu publiquei alguma coisa da nossa agência, mesmo assim, é pouca coisa, justamente para não chatear as pessoas. Ou seja, né, depois que é a página da própria empresa, a gente coloca as coisas lá, pode ser. Esse eu nem pensei duas vezes. Eu vi e publiquei logo no Facebook. Eu não sabia que era seu, não fazia a menor ideia. Ou seja, só assim, eu queria mostrar isso. Naquele momento especificamente, aquela senhora de quase 100 anos dizendo que ela estava esperançosa, para mim e foi assim, 500 likes assim, em meia hora, sabe? Em Portugal. Boa parte das pessoas sabe quem é Fernanda Montenegro, mas boa parte também não sabe. Ou seja, e mesmo assim conseguiram chegar lá e entender a peça de uma maneira muito forte. Eu, depois que eu soube que era teu, eu fiquei mais feliz ainda. Obrigado por ter compartilhado. E teve também além de tudo isso, nós tiramos a marca, né? Então ficou de fato uma mensagem, um cartão. Eu cheguei a falar para o banco, eu falei, aqui a mensagem é mais importante que o mensageiro aqui. Então, dá para usar o color code, as pessoas vão saber que é Itaú pela música, vão saber pela Muito. cor, né, a presença do laranja. E, e foi isso E que o aconteceu. filme, em termos de roteiro, ele já era isso? Já era ela falando numa praia? Ou quando começou era outra coisa, no processo se tornou isso? Eu tinha um texto inicial, que era o texto Na Voz da Esperança, e eu fui fazendo várias experiências de roteiro, tentando achar como que a gente enfim, materializar esse texto. E aí veio a ideia da Fernanda também. O Velas, que foi o diretor do filme, contribuiu muito também. Ele trouxe uma referência de um longa, acho que o Moonlight, se eu não me engano, que tem essa imagem. E aí, de tudo que a gente discutiu, isso pareceu ser a coisa mais simples. Eu queria uma coisa muito simples, que a produção não brigasse com a ideia, porque não era o caso aqui. Era um texto que precisava ser ouvido. Então, acabamos indo por esse caminho, mas com uma colaboração muito grande do Velas. Ok. Aquela viradinha dela no final, é dela? Ou aquilo era um apontamento de direção de atores? Foi previsto e no final a gente tinha. Eu queria muito isso, dela virando só no final, revelando no final. O Velas, que foi o diretor, ele preferiu uma versão dela o tempo inteiro para a câmera, mas eu acabei sendo teimoso e o convenci dessa versão, porque você deixava ainda uma cereja do bolo para o final, né? Você consegue deixar alguma coisa do comercial para acontecer só no final, é legal, porque você termina com o gráfico para cima, né? É, o filme Mas, tem que seguir assim, um hoje tempo. em dia, um técnico de atenção na rede social ia te questionar, ia dizer, não, tem que ser Exato, desde o início. Quem é uma pessoa de costa? Não, não, tem que exato. mostrar ela logo, senão a pessoa vai embora. Ou seja, Exatamente, é um bom ponto. Graças a Deus não tinha nenhum
técnico de internet na história, mas tinha uma discussão polêmica se mostrava de cara ou não. Hum. E eu banquei essa posição e banquei essa preferência. Falei, não, vamos com ela sim, vamos com ela sim. Vai ser legal, ela vira, vai ser um momento de mais emoção ainda. E o É, cliente? E o cliente comprou essa tranquilamente ou teve que ter ali uma queda de braço? ele participou da discussão, tendendo para lados diferentes em momentos diferentes, e no final ele acabou topando, falou, não, vamos com essa versão é melhor. Cliente bom é outra coisa, né? Com certeza, é um cliente muito bom. E aí, no ano seguinte, não sei se é no ano seguinte exatamente, ou se não é no ano seguinte, é daí a 2 anos, o próximo que eu vou mostrar agora é logo a seguir ou não? Eu não me lembro. Sim, sim, é o É? do ano seguinte. Pronto. Aí eu tava pensando numa personagem que apareceu nas redes sociais brasileiras, que eu tive acesso, porque entretanto, sei lá, alguém mostrou, né? Eu olhei essa personagem assim, pô, dá pra fazer alguma coisa com essa personagem, com uma marca que a gente trabalhava na altura, que fazia muita coisa com crianças. É. E eu tava tentando imaginar o que a gente pode fazer com essa personagem. Não falei com ninguém, era uma coisa da minha cabeça. Aí eu, no dia seguinte, eu abro uma rede social, talvez o LinkedIn, aí você posta esse filme que eu vi agora. Eu falei, ele chegou antes, meu. Puta que pariu. Você não pode nem tentar ter uma ideia que a pessoa já aparece antes com a solução. Então vamos ver aqui o filme, um dos filmes seguintes da campanha do Itaú, também de final de ano, que é esse aqui. E a personagem que eu falei que eu queria utilizar era essa linda menina que ficou famosa da noite para o dia. Respeito. Respeito. Esperança. Esperança. Humanidade. Humanidade. Amor entre as pessoas. Ah, isso muda o mundo. Quem te ensinou, minha filha? Quem? A vida. Então, a Alice é de verdade, tá? Ela não é IA. Ela era de uma época que não existia IA para fazer isso. Essa menininha Exatamente. apareceu do nada, foi da rede social, a mãe dela, e ela é praticamente uma arara, né? Ou seja, ela repetia qualquer palavra, o mais difícil que fosse, e sem necessariamente entender o significado, mas repetia, né? E tava bombando, né? Aí você pensou, por que não? Foi assim? Então, ela estava ainda, ela não estava bombando já, mas já estava fazendo algum sucesso. Minha esposa, na época, me mandava vídeos dela, e essa menina é muito boa, essa menina é muito boa. E quando chegou o momento de criar o comercial do final do ano de Itaú, que era sempre um desafio, né? Eu tinha criado o da praia com a Fernanda e a expectativa sempre aumentava, né? Quero o melhor, agora queremos o melhor esse ano. Então, é sempre aquela busca de trazer alguma coisa nova, legal. E eu já conhecia ela via minha ex-esposa, mandava os vídeos. O banco tinha a ideia de usar ainda a Fernanda, gostaria, tinha o desejo de usar ainda a Fernanda. Foi quando eu juntei uma coisa com a outra, uma história que ali juntava a Fernanda e a Alice, usando esse próprio formato da Alice de repetir as palavras. Então, o comercial meio que aconteceu junto com o sucesso dela, de certa forma alimentou também o sucesso dela, porque de fato ela já não estava bombando ainda, mas já estava acontecendo. Tava É, bombadinha. ia Aí che- acontecer Aí naturalmente, chegou né? depois disso teve Exato. Fantástico, né? Ou seja, depois que ela teve no comercial, aí virou uma estrela, né? Aí virou uma estrela. E deu certo, porque daí, usando o formato dela mesmo de repetir as palavras, filmamos ela em Londres, porque ela morava em Londres na época, acho que mora ainda em Londres, e a Fernanda no Rio de Janeiro. Filmamos remoto, né, as duas.
minto, não sei se remoto, acho que nós mandamos uma equipe da Boiler, sim, o do Círio Caldeira que fez a direção. Acho que nós filmamos presencialmente, mas separadamente as duas e colamos depois. Então nasceu assim, nasceu dessa ideia de usar algo que já estava crescente na internet e dentro de um formato dela, trazendo de alguma forma a Fernanda, e aí teve também uma parceria muito grande com o Eduardo Tracanella, o CMO do Itaú, que eh, insistiu e falava, não, a gente tem que usar as duas, acho que juntar as duas vai ser legal, não uma só e tal. E chegamos nesse resultado. É o que você falou, cliente bom ajuda muito. O Itaú é um belíssimo cliente com um critério muito elevado. Hoje o Eduardo Tracanella não está mais lá, está a Juliana Cury, que também é outra CMO maravilhosa. Na época era o Eduardo Tracanella e ele, mais uma vez, bancou essa ideia, aprovou essa ideia e fomos para o ar. O resultado foi maior ainda do que o comercial que nós acabamos de ver da praia, porque esse foi o filme mais visto, Alice e Fernando, o filme mais visto de toda a história do Banco Itaú, de tudo que eles já fizeram. Então, de novo, foi parar em WhatsApp espontaneamente, as pessoas mandaram de uma para as outras e foi um sucesso. E aí tem aquela coisa, né? Como superar, né? Mais uma vez, agora esse ano a gente teve uma bebê gênia e uma centenária, que é Sim. basicamente considerada a padroeira do Brasil, praticamente, a Dona Fernanda, né? Que está acima do bem e do mal, né? Pro ano seguinte, mais complicado. Você chegou a continuar, né, no ano seguinte ou não? Tivemos um filme no ano seguinte que mantinha essa estrutura com as duas, mas trazia mais pessoas. Ok. Trouxemos Tem a Fernanda Torres, pode ser? entraram, Sim. entraram atores, cantores, algumas Ah, ok. Eu não pessoas vi. do momento, dentro do mesmo formato, foi muito bem. E já no ano posterior foi o ano de 100 anos do Itaú, que o Itaú ia completar 100 anos e aí a campanha se tornou uma outra coisa, já uma campanha com celebridades, é onde entra a Madonna, Estava nessa campanha Dona também? Isolado, estava nessa campanha também. Foi, Podemos ver o da Madonna? oi? Sim, Podemos sim. ver o da Madonna? Eu vi que ele apareceu aqui, aqui atrás, assim, quando estava partilhando. Se o pessoal não conhece, agora é. Aqui é esse, né? Isso. E tem o da Fernanda também, né? Tem sim. Ih, não dá. O da Fernanda é justamente o de Natal. É o seguinte, né? Opa, já tá entrando. A They call me the Queen of Pop. I know it's a compliment, but the monarchy is in the past. I am not. I have no age. I'm all ages. It's not about who I am, it's about how many I am. Count my achievements, not the number of years I have lived on this planet. I'm always reinventing myself so that I can keep being myself. I think the most controversial thing I've ever done is to stick around. I have seen many stars appear and disappear, like shooting stars. But my light will never fade. Not everyone is coming to the future, but I am. I'll keep going. Today, tomorrow, and the next 100 years. We are made of the future. Tá, aí você tem assim, você sai da simplicidade da bebê com a Dona Fernanda e vai para essa coisa faustiana, né? Essa produção de Cecil B. DeMille com uma das maiores estrelas pop de todos os tempos. Como é que foi isso? Na verdade, aqui o trabalho era um pouco diferente, né? Porque lá nós vimos exemplos de comerciais, cartões de Natal, né? Comerciais de final de ano, emoção.
e tudo mais. Aqui, já na fase da Madonna, era uma campanha comemorativa de 100 anos do Itaú. Comemorativa em aspas, porque na verdade era uma campanha estratégica, o Itaú fazendo 100 anos, no momento em que diversos outros bancos jovens, bancos digitais, né, despontando e trazendo frescor para a categoria. Como é que você fala de 100 anos sem parecer velho? Então a estratégia foi fazer uma campanha de 100 anos com pessoas atemporais. Então a Madonna ela não é nem jovem nem velha, ela é a Madonna, ela é um pouco o que o texto diz, né? É, ontem, hoje e amanhã sempre. Então essa foi a estratégia. Então o fato de trazer as celebridades e tiveram outras, né? Tem um filme aí que mostra, tinha o Ronaldinho, tinham outras personalidades, era justamente pegar figuras que fossem atemporais, que atravessassem o tempo. Então, que você me conhece, seus filhos me conhecem, os filhos de seus filhos vão me conhecer. É um pouco isso. Mostrar a solidez do banco, e um banco que se reinventa, um banco que tem um legado. Então, E se os filhos ambicioso, e cosmopolita, e pop, e com dinheiro, né, para poder comprar a Madonna, né? se o banco não tiver dinheiro, ninguém mais tem. É isso. E você chegou a estar na filmagem e tudo? Ou- Sim, eu fui para Paris. A gente filmou ali ali, no Opéra, um dia à noite. Foi uma filmagem de mais ou menos 3 ou 4 horas. Ela é muito objetiva, ela sabe o que ela quer fazer, ela só trabalha com o diretor dela, que é o Johan, e E ela praticamente dirige o filme dela. Ela escolheu a locação, ela escolheu os takes, as cenas. A única coisa que, enfim, eu acabei pedindo muito, nós acabamos pedindo muito para ela, vamos fazer os planos mais fechados, com close em você, porque senão vai parecer um videoclipe dublado, né? Eu preciso de você falando para a câmera, né? É o statement, né? Quem está falando é você, não é. Exato, não é uma lock sua em cima de imagens, porque a tendência dela era muito mais ficar na coisa da escada, ficar na coisa da linguagem videoclipe, que é da natureza dela. Mas conseguimos isso já um pouco mais no final da filmagem. Ela fez alguns takes mais fechados e conseguimos montar com esses takes fechados também. Mas tem frases dela no filme. Acho que tem uma coisa muito boa que quando nós mandamos o roteiro para ela, nós não tínhamos certeza nenhuma de que ela fosse topar, e ela topou, nas palavras dela, por causa do roteiro. Eu acho que o roteiro pegou ali uma questão dela importante naquele momento, a questão da idade. Ela tinha passado por algumas críticas na internet, algumas coisas que ela queria falar e que o roteiro falava. Então foi uma coincidência feliz. Então, quando ela viu o roteiro, ela topou, aí começou a conversa, uma conversa que ninguém acreditava muito que fosse dar nisso. E, no meio da produção, ela trouxe deu alguns pitacos, colocou algumas frases dela, e em produção ela palpitou bastante também. Enfim, o normal de se trabalhar com celebridade, ainda mais uma celebridade do tamanho dela, né? Quando eu digo do tamanho dela, eu não estou falando de altura, porque ela é bem baixinha. Eu sou baixo, eu dei a mão para ela, ela é bem pequenininha, assim, uma mãozinha pequenininha. E E ela com isso até, no fundo, no final, até foi contratado pelo Banco Itaú, esteve no Brasil, fez o show na Praia de Copacabana, para bater o recorde de maior show ao ar livre de todos os tempos, né? Teve tudo também no meio desse processo.
também tinha essa ideia no meio do processo que acabou evoluindo depois. A negociação acabou sendo por partes, né? Primeiro o filme, depois que o filme conseguiu ir ao ar, ser aprovado, deu certo e tudo mais. Aí depois veio essa nova proposta aí de Rio de Janeiro. Ok. Você mandou mais um filme aqui que talvez seja já da Peralta, possivelmente, que é esse Privacidade. Privacidade é um filme do Itaú, É do Itaú? Eu não do sabia. Itaú. Foi um pouco para mostrar também como um anunciante, uma única marca, pode ter jeitos, vozes diferentes, né? É uma marca que pode se permitir ser muito emocional, que foi o que a gente viu ali com o filme da praia, o filme da bebezinha. Mas pode ser muito divertido também, assim como uma pessoa né? Tem horas em que você vai me fazer rir, tem horas em que você vai me fazer refletir. E o trabalho que eu fazia para o Itaú tinha muito isso. O Privacidade foi uma campanha para falar de segurança de dados, né? Que tinha tudo para ser uma coisa chata, é, uma coisa didática e etc. E eu acho que eu consegui encontrar uma maneira ali de fazer isso com humor e deu mais resultado para eles. Então, um cliente bom também que se permite fazer humor, que se permite fazer as pessoas rirem. Parece meio óbvio, mas nos dias de hoje não é. Então, Eu não eu reparei acho. que era eu não reparei que era do Itaú porque eu não cheguei até o final, mas de qualquer maneira, eu estava meio desatento porque eu estava trabalhando num briefing muito parecido com esse mês passado. Tem Olha até só. A Sônia que está aqui assistindo, que é do atendimento, que ela vai olhar o filme, ela vai dizer: Ah, a gente estava trabalhando num briefing mês passado, muito parecido com o briefing que você recebeu. Aí eu fiquei assim: ponto de vista interessante. Podemos ver então? Podemos. Ok. Ô, peraí! O que foi? Esse RG na sua camisa é meu. Quê? É o CPF, telefone também. Não acredito. Você é o dono desses dados? Sou eu? Rafael Fernandes dos Santos? Sim. Ah! Ô, irmão, que isso? Eu sou teu fã! Que isso? Eu tô com essa camisa porque eu te amo, cara! Me ama? Como é que você tá lidando com a fama? Que papo maluco é esse, cara? Eu não sou famoso, não. Seus dados são! Deixa eu te mostrar onde eu fiz a tatuagem com a senha do seu cartão de crédito. Ô! Eu tatuei. Não precisa não. Tá maluco, cara. Deixa Sai eu ver fora. sua biometria. Sai fora. Tem sua biometria Sai na minha fora, sala, sai você acredita fora. disso? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito pra você confiar. Sai fora, cara. Eu te amo, cara! O detalhe, né? Eles não se tocam, né? Agora que eu reparei que tem um disclaimer embaixo, né? Esse filme foi feito com todos os condicionantes sanitários da época, ou seja, foi da época da pandemia ainda, né? Sim, sim. É. Mas Exatamente. funcionou eles não se tocarem, inclusive. Perdão? Desculpa. Mas funcionou eles não se tocarem, né? Ou seja, Funcionou. mas Funcionou. era da época, né? O ar livre, espaço entre as pessoas, ninguém se tocava. Curioso. Foi filmado remotamente, inclusive. Foi filmado pelo Fernando Meirelles. Olha, O filme foi gravado no Rio, o Fernando dirigiu de São Paulo, através de uma videoconferência como nós estamos fazendo aqui. Eu acompanhei com ele também, Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, né? Então, Cidade de Deus. dirigindo remotamente. Não, foi muito legal poder pegar ele num hiato aí pequeno, uma pequena pausa aí dos filmes dele. Ele gosta muito de publicidade e, e gosta de roteiro legal. Ele se apaixonou pelos roteiros, falou, pô, quero fazer, e fomos embora, fizemos. Beleza. Olha, vamos abrir aqui a roda. Se alguém da audiência aí quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e nós podemos fazer. Temos aqui o nosso perguntador oficial, que é o Pedro Magalhães, que ele sempre pergunta alguma coisa. Não estou a ver o Pedro. Tô Ele aqui, saiu. tô aqui.
Tá aí? Eu Então, posso começar. bom, vou lá com a Para já palavra. tenho que cumprimentar o Alexandre. O Alexandre é uma referência para nós. Eu comecei mais ou menos na altura, na tua altura, e desde muito cedo, desde o tempo da Almap, principalmente, que eu segui o teu trabalho e és uma referência muito importante para nós. Ponto. Aliás, o Pedro trabalhava comigo na época que eu quase te trouxe para Portugal. Sim. É literalmente dessa época. Vocês quase foram companheiros de agência. Olha só. Olha, foi uma pena não teres vindo. Muito obrigado, Pedro, pelas palavras. Mas olha, eu vi um vídeo teu há muito pouco tempo que quase me emocionou, que tu disseste. Quando tu começaste, tu achavas que a ideia era o mais importante da indústria. Hoje em dia, eu acho que a ideia é o mais importante da indústria. E isso é muito interessante, porque nós vamos perdendo quase que esta emoção, quase que esta vontade de nos agarrarmos às ideias. E tu disseste exatamente o que eu penso, que não, a ideia continua a ser o mais importante. E eu queria que explicasse um bocadinho para nós, embora eu acho que vai entender que estou quase à espera da tua resposta, porque é que ela é tão importante assim? Porque é que ela continua a ser tão importante? Ela leva tanta cacetada de tantos lados, de clientes que não são inteligentes, que não são bons clientes, de budget cada vez mais pequenino, do público cada vez mais fragmentado e sem paciência para nos ouvir, sem nos querer ver. E tu continuas a acreditar que a ideia é o mais importante da nossa profissão. Porquê? Por várias razões, Pedro. Assim, primeiro porque a gente está num momento de inflexão, né, do mundo, toda a discussão de inteligência artificial e na nossa indústria também a discussão das ferramentas, né, dos dados e de tudo que se tornou mais complexo. Mas quando você olha para tudo isso você pode ter acesso, todo mundo pode ter acesso, de alguma maneira, né? A tecnologia ela vai se tornando mais acessível, então, independente de você estar na agência X ou na agência Y, as ferramentas elas acabam se comoditizando. E quando todo mundo tem as mesmas ferramentas, que é a tendência que natural que aconteça, né? Você voltando lá para trás nos primórdios, algumas pessoas tinham Photoshop, outras não. Depois todo mundo passou a ter. E aí, o que é que vale? O que diferencia? Quando todo mundo tem as mesmas armas, é a ideia. É o que te coloca na frente ou atrás. Então, eu acredito na força da ideia porque o resto tende a se tornar igual, mas a ideia ela ainda consegue te destacar. Pegando o caso desse anunciante que eu mostrei aqui, o lançamento do papel, né, de Bracel, é um cliente low budget, não tem uma grande verba, é um filme, tanto que vocês viram, um filme é ator para câmera, é um cenário, fundo infinito, o investimento de marketing é mínimo, deu para fazer só a internet, tudo mais. Por que que ele não passou despercebido? Ele não passou despercebido por causa da ideia, simplesmente por isso. Então, eu sigo acreditando nela porque ela ainda é a única coisa capaz de te diferenciar no meio da multidão, seja como profissional, né, seja como agência, e seja como marca também. A prova disso é quando você liga a televisão, e nem precisa ligar a televisão, pode ser na internet mesmo, a quantidade de comerciais de filmes ruins que tem hoje, assim, é a grande maioria. É a Sim. grande É maioria. esmagadora, Bíblia. Isso explica, inclusive, porque as pessoas não têm mais paciência para ver propaganda. Porque, claro, elas estão sendo expostas a propagandas ruins o tempo inteiro. É, E um esforço muito grande em produção. Então você vê superproduções com. Eu não sou contra superproduções, eu acabei de mostrar um filme com a Madonna, não se trata disso. Mas no meio desse break comercial tão barulhento, com tantas coisas, às vezes você coloca um comercial silencioso, né, que, é, que não grita, mas que tem uma ideia, a força disso continua sendo fenomenal. Então, não dá para deixar
de acreditar no poder da ideia. E um pouco de fé também, né? Nós que amamos muito o ofício, gostamos da profissão e estamos aqui ainda, você tem que ter um Deus, você tem que acreditar em alguma coisa. Eu acredito na ideia. Eu estou todo dia, é, há mais de 30 anos, abrindo uma página em branco no computador e tentando ter uma ideia. É o que me trouxe até aqui, então também não deixo de acreditar. Continuas a ter a mesma fúria, né? Essa vontade de encher aquela folha em branco, né? Exato, porque é o que eu acredito que possa fazer diferença, é o que vai trazer a atenção do consumidor, é o que vai trazer o retorno do cliente, o dinheiro, o sucesso da agência, passa tudo por aí. A gente vê muitos exemplos, né? Eu mencionei os comerciais que estão hoje no ar, a gente vê muitos exemplos onde pô, a marca tem tudo, ela tem o dinheiro, ela tem a produção, ela tem tudo, e falta o quê? Falta a ideia, falta a ideia. Então, Coragem para acertar uma ideia, não é? Falta. a coragem, a coragem. Então, essa é uma questão também, porque a ideia, eu falei isso outro dia numa reunião de pré-produção, o RTV deu risada, né? Eu estava falando com o Cláudio Borrelli, que é um diretor. Cara, a ideia hoje em dia é uma bola que você pega debaixo do braço, você tem que sair correndo sem deixar ninguém derrubar ela, né? É meio isso, porque É uma boa metáfora, ou seja, não vivemos mais. Já aconteceu isso, né? Era tipo Barcelona, tic-tac, você andava com a ideia do campo chutando de um para um, né? Para levar até o gol final. Hoje em dia é rugby, pega a bola, sai em frente sai e dá correndo. patada, porque senão vão dar patada em você. Shakespeare tem uma frase que fala, né? Nós somos formigas perto dos pés de crianças. A ideia é isso. É. A formiguinha, qualquer um pode pisar ali a qualquer momento. Então é frágil, é realmente um exercício de fé. Você dá trabalho para ter, seria muito mais fácil não ter, resolver o job de uma maneira pragmática. Então dá trabalho para ter e dá um trabalho gigantesco Levar proteger. para proteger. Proteger. Isso emenda numa pergunta que se tornou quase que obrigatória em qualquer conversa de criatividade publicitária. Eu vou tentar fazer ela de um jeito menos vulgar. Como é que você usa a inteligência artificial no seu trabalho hoje em dia, Alexandre? Se usa e se você usa, como? Eu uso. Acho que é impossível a gente ficar de lado da discussão e ser resistente a uma coisa que é inevitável, né? É uma ferramenta que está aí, que vai mudar, já mudou a humanidade para sempre e vai mudar a nossa indústria. Mas eu vou dar um exemplo prático de como eu uso. Um cliente nosso, alguns meses atrás, tinha uma campanha para produzir. Eram 11 filmes com um budget bastante limitado. É, difícil de pôr de pé. E o próprio cliente sugeriu, olha, queria tentar fazer com inteligência artificial. E eu nunca tinha feito. Eu comecei a pensar, eu discuti com o Dulcídio, que é um diretor muito amigo meu, e a gente tem uma história longa, fizemos mais de 60 filmes de Itaú juntos. E ele falou, ó, eu tenho relutado muito também, eu tenho demorado para, enfim, para entrar nessa discussão, mas talvez seja a hora agora, porque realmente 11 filmes com essa verba nós não vamos conseguir fazer, vamos tentar inteligência artificial. E eu voltei para o cliente e falei, ó, nós vamos fazer inteligência artificial, mas, espera aí, já que é inteligência artificial, então eu não preciso ter dois atores ou um ator, não sei o quê, então eu posso ter um povo falando. Eu Uhum. posso ter dois guepardos conversando. Eu posso ter o que eu quiser. Então, deixa eu refazer esses roteiros. Aí, com o mesmo briefing, as mesmas informações de produto, eu voltei lá e brinquei com isso. Falei, bom, o céu é o limite. Nós vamos fazer inteligência artificial. Dois guepardos podem conversar, por que não? E podem, inclusive, tirar sarro pelo fato de eles estarem conversando e fazendo comercial. Eu assumi a linguagem no nonsense que aí justificou mais o uso de IA do que simplesmente baratear
É uma Você saiu produção. daquele território que é aquele vale do estranhamento de que vou tentar fazer a realidade em IA, e aquilo que eu defendo hoje em termos de produção de IA, que você já pode cartoonizar a realidade. Quando você faz isso, as pessoas consomem muito bem. É irreal, beleza. Já era antes. Antes era desenho animado, antes era desenho em 3D, agora é inteligência artificial, não é muito relevante, né? E até te É, permite ser mais histriônico, ser mais metáforas mais grandes, né? E você mandou um dos filmes da campanha aqui, vamos ver então, vou mostrar para ele. foi. E onde é que está isso? Tá aqui. É o último. Já agora, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, vai já pensando que a gente vai estar começando a fechar aqui a loja, tá? Por favor, me indique um restaurante para comer hoje à noite. Que não seja de frutos do mar. Dez segundos, né? Tá aí, né? Curtinho. Tinha outros exemplos também, eu não mandei, mas tinha o próprio exemplo dos guepardos, enfim, outras coisas, assumindo o próprio formato, né? Assumindo, enfim. Tem uma coisa curiosa, que aí no Brasil, do nada apareceu o uso da produção de inteligência artificial para comunicação política, né? Muito louco, é uma coisa muito específica do Brasil isso, que você pode falar de política cartoonizando tudo e que aí tudo bem. Não pode fazer para usar, para imitar alguém e fazer mentira, né? Mas para exagerar a realidade, tá ficha, tá tranquilo. É curioso isso. Curioso. Perguntas? Mas alguém tem alguma pergunta? Flávia. Eu tenho uma pergunta, Edson, que na verdade eu acho que é para ti e para o Alexandre. Tem um pouco a ver com, na vossa perspectiva, esta questão da inteligência artificial, ela é um upgrade, é um Photoshop em esteroides ou tem outro impacto? Porque, da minha perspectiva, parece-me que tem um outro, abala um pouco mais do que termos o Photoshop, não é? Mas eu gostava de ouvir. Você não lembra mais quando era sem o Photoshop? Eu lembro, ou seja. Alexandre. Não, é uma mudança muito maior, né? Uma mudança estrutural mesmo, que mexe com. O Photoshop era uma coisa muito específica da direção de arte, etc. Inteligência artificial, acho que a questão é muito maior, né? Não só na nossa indústria, mas de como o mundo já mudou e vai mudar numa velocidade absurdamente rápida, né? Não dá para imaginar daqui 5 anos como é que a gente vai estar fazendo as coisas com inteligência artificial. Então, acho que isso é só um começo. Tem um, 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 um lado bastante assustador da história, né? Porque óbvio, existem todos os benefícios, mas as coisas vão mudar radicalmente, né? Radicalmente. Então, não só na nossa indústria. Então, não dá de maneira alguma para comparar com o Photoshop. É um acontecimento realmente histórico. E que espero que a gente possa usar para o bem, né? No sentido mais amplo dessa, dessa expressão. Olha, Exato. antes de encerrar, eu queria mostrar. Eu tinha pedido para o Alexandre mandar dois trabalhos antigos dele, que eu vou mostrar um pouco. A gente está vendo o agora, vou ver um pouco do antes, né? Aí ele mandou aqui dois trabalhos que é até bom, encaixa bem. É do tempo que não tinha inteligência artificial, que tudo era, na verdade, prático, né? E para rodar esses filmes, tinha que ser nos sítios, fazer as coisas acontecerem com as pessoas de verdade que lá estavam. Você mandou dois filmes da campanha da Pepsi com o Manchester United, é isso? Isso. Acertei a equipa? Ok, beleza. Vamos ver aqui os dois. Vamos começar por esse aqui. Cannot believe this. Manchester United 3-0 down, half time. Where's the imagination from last week? The confidence you showed. 55,000 people are coming to see you perform. Not with that.
I'll tell you, we can turn this round. We need more determination, a bit more dedication, a bit more commitment, a bit more concentration, and be more positive. Concentration, Peter. I'm only joking. I was only kidding. Qual era o nome do guarda-redes? Você lembra? Eu não me lembro. Schmeichel. Era famoso nessa época, né? Ele, né? Era super Peter famoso. Schmeichel. É impressão minha ou eu vi o cabelinho do Beckham lá atrás? Não está a ouvir. Não está a ouvir. Sim, o Hã? Beckham estava lá. Era o Peter Não era Schmeichel. estrela, e não era estrela nessa época. Não, ele foi no segundo filme, que é esse que você vai mostrar Ah, agora. ok. Ele Então ele estava lá, mas depois que não apareceu. Ok, beleza. Aqui já está. O guarda-redes deixar. Beckham's been taken off by Manchester United. Do you think he's had enough? Is it tactical? By the way, Beckham doesn't look too happy about it. You can understand it in a game this big. Yes, the pressure is really Can I have a on sip of now. that? Juventus coming at them relentlessly, but Manchester United are giving as good as they get. That's right. Now, man, you can hold that for just a little bit longer. It could be enough to win over Juventus and give back the Cheers, chance mate. to come back at them. Manchester United Excuse me, forward surging up the centre. can I have your shirt, please? Sure. Thanks, mate. And now Juventus have the ball. This is just not Beckham's day. Esse filme passou cá em Portugal, Pedro? Você lembra disso? Eu acho que eu me lembro de ter visto na televisão. Eu vi na altura, não sei se no YouTube, mas lembro perfeitamente destes dois filmes. É de que ano isso, Alexandre? Acho que foi 2001. Ele veiculou em toda a Europa, assim. Era uma campanha global da Pepsi. Foi Europa e Ásia inteira. Estados Unidos tinha uma outra campanha, era uma outra estratégia, mas circulou na Europa, sim. E você acompanhou também essa filmagem? Acompanhei a primeira. Essa em particular não. A primeira, que é a do goleiro, sim. Foi filmado em Manchester mesmo. Ok. Bom, são as boas memórias de quem trabalha nessa profissão, né? Antes da inteligência artificial, né? Daqui a pouquinho, não. Você usa lá o código do Beckham e já faz o filme e não precisa de ninguém que acompanha nada, né? Enfim. Exato. Bom, Alexandre, muito obrigado por esse tempinho que você arranjou aqui para nós. Espero que você volte aqui mais vezes. Não precisa levar 10 anos, podemos nos encontrar antes aqui, em algum momento dessa caminhada futura. Deixa eu só aqui abrir para as pessoas baterem palmas para você, palmas virtuais. Muito obrigado. Ok? Muito obrigado. Quer deixar uma última mensagem, um último recado, alguma coisa para essa galera aqui que está aqui assistindo? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer o interesse, me senti muito feliz aqui contando um pouco da história e tendo essa conversa com você, Edson. Obrigado para todo mundo que participou, obrigado pelas perguntas e pode me chamar de novo que eu volto. Ótimo. Eu possivelmente vou passar por São Paulo em abril, se calhar a gente consegue almoçar ou jantar, aí eu pago o cachê do convidado, nesse caso da cidade de origem, não na cidade de lugar. Tá bom? Vai ser um prazer. Por favor, me avise, faço questão. Ok, então. Abraço, olha, para Um todos. abraço para Sucesso. todos. Até mais. Muito Obrigado, obrigado. Alexandre. Uma ótima abraço. tarde. Até logo. Um Tchau, abraço. tchau.